Eu nunca fui um homem fácil de lidar. Se você perguntar para qualquer funcionário da empresa quem é Eduardo, CEO da Montenegro Corp, as respostas serão sempre as mesmas. Um homem frio, rígido e sem paciência. Alguns diriam inteligente, mas insuportável. Enquanto os mais corajosos provavelmente responderiam um ogro de terno. E quer saber? Nenhuma dessas definições me incomoda. Ser o chefe de um império bilionário exige controle absoluto, e para isso você precisa ser implacável. Meu pai me ensinou isso desde cedo. Nunca sorria em reuniões, nunca demonstre emoção, e lembre-se, o mundo não tem piedade de quem perde tempo com sentimentalismos. Eu aprendi. Cresci vendo meu pai transformar nossa empresa em uma potência, e tudo o que eu queria era ser como ele. Mas tem um detalhe nessa história. Se existe uma única pessoa que nunca me viu como esse ser impiedoso e impenetrável, essa pessoa é Helena. Helena foi minha babá quando minha mãe faleceu, e depois minha assistente pessoal. Durante anos ela esteve ao meu lado, organizando minha agenda, coordenando meu dia e, para o meu total desgosto, me dando sermões como se eu ainda tivesse 7 anos. Mas o pior de tudo, ela nunca teve medo de mim. Enquanto o resto dos funcionários mantinha uma distância respeitosa, Helena simplesmente abria a porta sem bater, interrompia reuniões quando queria e dava ordens para mim como se fosse minha chefe. Eu já estava acostumado a esse caos disfarçado de figura materna. Então, quando ela entrou no meu escritório naquela tarde, eu nem levantei os olhos. Preciso falar com você, menino. Continuei assinando relatórios. Se for sobre o aumento do setor administrativo, já disse que não é isso. Larguei a caneta e olhei para ela. Helena tinha aquela expressão estranha, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. E conhecendo ela como eu conhecia, não era coisa boa. O que foi agora? Ela se aproximou, puxou uma cadeira e sentou-se cruzando os braços. Ela sempre fazia isso quando queria me dar uma notícia que eu não ia gostar. Não posso mais ser sua assistente, Eduardo. Meu cérebro travou por um segundo. O quê? Isso mesmo, tô velha demais para esse ritmo. Não consigo mais acompanhar sua loucura. Quero continuar na empresa, mas não mais como sua assistente. Pisquei algumas vezes, tentando assimilar o que ela estava dizendo. Não. Sim. Helena, você trabalha comigo há anos. Você sabe como eu gosto das coisas. Não posso simplesmente contratar outra pessoa. Ela suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Claro que pode. Já selecionei algumas candidatas. Vamos fazer entrevistas amanhã. Eu soltei uma risada seca. Sem chance. Você acha que tem escolha? Cruzei os braços. Essa empresa é minha, então sim, eu tenho escolha. Errado. Essa empresa pode ser sua, mas quem manda aqui sou eu. Meus olhos se estreitaram. Você está me demitindo? Não seja dramático. Estou me aposentando do cargo de assistente, e agora você vai contratar uma nova. Eu podia sentir uma dor de cabeça chegando. Helena estava há anos comigo. Ela conhecia minha rotina. Sabia exatamente o que eu gostava e o que odiava. Encontrar alguém que entendesse meu jeito seria praticamente impossível. Isso não faz sentido. Você sempre disse que nunca sairia do meu lado. Ela sorriu. Eu disse que nunca deixaria você completamente, mas um dia eu teria que me afastar um pouco. Passei as mãos no rosto. Helena, eu realmente não quero passar pelo trabalho de treinar alguém. Vai ser um inferno. Ela deu um tapinha no meu ombro, sorrindo como se tivesse acabado de fazer um ótimo negócio. Então escolha bem, porque a nova assistente vai estar com você pelos próximos anos. Me encostei na cadeira, sentindo o peso da situação. Eu nunca havia pensado nisso, mas quem mais suportaria meu jeito além de Helena? E foi nesse momento que senti um arrepio na espinha. Conhecendo Helena como eu conhecia, aquilo só podia significar uma coisa.
Eu estava prestes a perder o controle da minha vida. Se eu soubesse o que estava por vir, teria simplesmente ignorado Helena e continuado sem assistente. Mas não. Eu, idiota que sou, aceitei participar da maldita seleção de candidatas. No dia seguinte, entrei na sala de reuniões e vi uma pilha de currículos organizados sobre a mesa. Helena estava sentada na cabeceira com um olhar satisfeito e uma xícara de chá fumegante. Preparado para conhecer sua nova assistente? Perguntou com aquele sorriso irritante. Suspirei. Vamos acabar logo com isso. Eu só queria uma coisa simples. Alguém competente, sério e discreto. A primeira candidata entrou. Alta, impecavelmente vestida, óculos de armação fina. Qual é sua maior qualidade, ma? Perguntei. Sou extremamente organizada e discreta, senhor. Helena torceu o nariz. Próxima. Eu franzi o senho. Mas ela é exatamente o que eu preciso. Não gostei da energia dela. Eu senti um calafrio. A segunda candidata entrou. Ela falava 5 idiomas, fazia pós-graduação e tinha experiência internacional. Incrível, podemos contratá-la. Não. Helena revirou os olhos. Muito metódica. Você vai acabar se matando de tédio. E assim foi. Cada candidata que eu achava perfeita, Helena descartava por algum motivo absurdo. Essa tem cara de quem nunca riu de uma piada. Essa parece que vai chamar a polícia se você gritar. Essa usa perfume muito forte, vai te dar dor de cabeça. Depois de quase 1 hora eu já estava no limite da paciência. Helena, quem diabos você está esperando? Uma freira extrovertida? Foi nesse momento que ela entrou, e meu cérebro gritou não antes mesmo dela abrir a boca. Uma garota baixa, cabelo preso de qualquer jeito e olhos grandes e curiosos. Ela usava um terninho que parecia um número maior, como se tivesse pegado emprestado, e carregava uma pasta cheia de papéis amassados. Eu já sabia. Ia ser um desastre. Bom dia, eu sou Ana Clara, disse animada. Ela foi apertar minha mão, mas no processo derrubou a pasta inteira no chão. Os papéis voaram pela sala, e Helena olhou para mim com um brilho de satisfação nos olhos. Eu, por outro lado, já queria sair dali. Ana Clara riu nervosa e se abaixou para juntar os papéis. Desculpa, eu sou meio atrapalhada, mas eu sou muito esforçada, viu? Olhei para Helena, esperando que ela mandasse a garota embora. Mas a mulher simplesmente sorriu e disse: ela me parece perfeita, eu quase tive um derrame. Perfeita? Sim, ela mal entrou e já bagunçou tudo. Ela tem uma energia boa. Se a energia é boa. Isso é uma empresa, Helena, não um retiro espiritual. Ana Clara, ainda no chão, nos olhava de um lado para o outro, sem entender nada. Eu já posso levantar? Ou vocês ainda estão decidindo meu futuro? Fica aí, pelo amor de Deus. Helena sorriu e se levantou. Bom, eu já escolhi. Parabéns, Ana Clara. Você é a nova assistente do Eduardo. Senti meu estômago revirar. Eu não aprovei nada. A empresa é sua, mas quem manda aqui sou eu. Fechei os olhos e respirei fundo. Contenha-se, Eduardo. Quando abri os olhos, Ana Clara já estava de pé, sorrindo para mim. Vai ser um prazer trabalhar com você, chefe. E eu soube. Minha vida estava arruinada. Se existisse um prêmio para o pior primeiro dia de trabalho da história, eu teria entregado para Ana Clara antes mesmo do almoço. Ela chegou sorridente, segurando uma agenda nova e um copo de café. Eu já sabia que aquilo ia dar errado. Bom dia, chefe. Fechei os olhos por um segundo. Não precisa me chamar de chefe. Tá bom, chefe. Respirei fundo, preciso de paciência. Observei enquanto ela se acomodava em sua mesa do lado de fora do meu escritório. Alguns funcionários vieram cumprimentá-la, e em menos de 5 minutos, Ana Clara já estava rindo e conversando como se estivesse ali há anos. Ela é incrível, disse um dos assistentes. Super carismática, comentou outro. Eu olhei para Helena.
que sorria como uma bruxa que havia acabado de lançar um feitiço. Eles nem conhecem ela direito, resmunguei. Diferente de você, Eduardo, algumas pessoas são sociáveis. Revirei os olhos e voltei ao meu trabalho. Se eu simplesmente a ignorasse, talvez sobrevivesse a esse dia. Mas aí veio o primeiro desastre. Às 9h30 da manhã, minha porta se abriu com tudo. Chefe, sua reunião com o conselho foi adiantada para as 10 horas. Levantei uma sobrancelha. Minha reunião é às 11 horas. Então, agora é às 10 horas. Fiz uma pausa. Como assim, agora? Ana Clara riu nervosa. Eu meio que assinei um documento mudando o horário. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Você fez o quê? Mas foi sem querer. Eu achei que fosse só um formulário. Levantei-me tão rápido que minha cadeira quase tombou. Eu passei 3 dias preparando um relatório para essa reunião, Ana Clara. 3 dias. E agora tenho 30 minutos para reorganizar tudo? Ela mordeu o lábio. A parte boa é que você trabalha bem sob pressão. Passei a mão no rosto tentando acalmar meus nervos. Me traga um café. Já volto. Ela saiu correndo. Eu respirei fundo contando até 10. Talvez eu ainda tenha tempo para organizar tudo. Mas aí veio o segundo desastre. 2 minutos depois, Ana Clara voltou e derramou o café inteiro nos documentos da reunião. O mundo ficou em câmera lenta. Os papéis encharcados, o cheiro de café invadindo a sala, meu cérebro tentando processar o tamanho do desastre. Ela arregalou os olhos. Acho que fiz besteira. Fechei as mãos em punho. Isso aqui é um circo ou uma empresa? Lá fora, os funcionários tentavam segurar o riso. Calma, eu tenho uma ideia. Se a ideia envolver colocar fogo nos papéis para fingir que nunca existiram, eu topo. Ela riu. Ela riu. Como se a situação fosse engraçada. Não. Vou reimprimir tudo rapidinho. Ótimo, agora vai. Ana Clara saiu correndo e eu me joguei na cadeira. O que eu fiz para merecer isso? Relaxa, menino, ela tem energia boa. Levantei os olhos e vi Helena parada na porta, segurando uma xícara de chá. Energia boa? Helena, ela destruiu minha reunião em menos de 1 hora. Ela deu um gole no chá, impassível. E ainda nem chegou na hora do almoço. Fechei os olhos. Eu não vou sobreviver. Helena sorriu. Vai sim, e vai ser divertido. Eu sabia. Eu estava arruinado. Se alguém me dissesse que em menos de 1 semana, minha nova assistente ia transformar minha rotina organizada em um verdadeiro inferno, eu teria rido na cara da pessoa. Mas agora, sentado na minha mesa, olhando para o caos em que minha vida havia se tornado, eu só queria saber como isso aconteceu tão rápido. Nos primeiros dias, Ana Clara parecia ter um talento sobrenatural para me tirar do sério. Ela bagunçava minhas planilhas, esquecia reuniões importantes, trocava documentos de contratos milionários. Ana Clara, por que esse relatório diz que estamos comprando uma fazenda de avestruz? Eu misturei os contratos. Mas olha que coisa incrível. Eles criam avestruzes para exportação. Nós somos uma empresa de tecnologia, não de avestruz. Mas o pior mesmo, era como ela nunca parecia se abalar. Ela errava, mas sempre sorria. Sempre tentava consertar. Sempre achava um jeito de contornar tudo. E isso me irritava profundamente. Você devia ser demitida por incompetência. Mas eu sou adorável, então você não pode. Isso não é argumento válido, mas funciona. E o pior, funcionava mesmo. Eu sentia que ela estava vencendo. Os funcionários gostavam dela. Helena estava claramente satisfeita. E de alguma forma eu não consegui demiti-la ainda. Por que você ainda não foi embora? Porque você precisa de mim, chefe. Eu abri a boca para discordar. Mas antes que eu pudesse argumentar, algo inesperado aconteceu. Eu ri. Não uma risada forçada ou irônica, uma risada de verdade.
Foi um riso curto, contido, mas foi um riso. E o pior? Ana Clara percebeu. Ela arregalou os olhos como se tivesse visto um milagre. Você riu. Não ri. Riu sim. Eu ouvi. Meu Deus, Eduardo, você tem alma. Não tenho. Isso foi um espasmo involuntário. Ela riu ainda mais. Agora minha missão é te fazer rir de novo. Balancei a cabeça. Não tem chance. Duvida? Eu sou muito engraçada. Você é um desastre ambulante. Ela piscou. Mas um desastre divertido. Eu respirei fundo e voltei ao meu trabalho. Mas pela primeira vez em anos, senti algo estranho. E pela primeira vez desde que ela começou a trabalhar comigo, eu não odiei tanto assim. Tudo estava estranho. Não era como se minha vida tivesse voltado ao normal, longe disso. Ana Clara ainda era uma catástrofe ambulante. Ela ainda errava prazos, derrubava café e me fazia passar vergonha em reuniões. Mas, de alguma forma, eu estava me acostumando. E isso era assustador. Ainda assim, eu continuava sendo o mesmo Eduardo racional e focado. Ou pelo menos achei que fosse. Até Alberto Castelli aparecer. Alberto era um investidor arrogante, sempre tentando se meter nos meus negócios. Eu já não gostava dele. Mas naquela tarde passei a odiá-lo. Ele veio à empresa para discutir uma possível parceria e assim que entrou, percebeu Ana Clara. E isso não me agradou nem um pouco. Ela estava organizando alguns papéis, cantarolando baixinho, quando Alberto se aproximou. Que surpresa agradável! Ele sorriu, analisando-a. Não sabia que a Montenegro Corp contratava funcionárias tão encantadoras. Ana Clara piscou, confusa. Ah, obrigada. Eu já estava fechando a cara. E você é? Perguntou ela. Alberto Castelli. Um prazer, Ana Clara. Ele pegou a mão dela e beijou, como se estivéssemos no século XIX. Eu travei. O que ele pensa que está fazendo? Ana Clara, que claramente não estava acostumada com esse tipo de abordagem, riu nervosa e puxou a mão de volta. Mas Alberto continuou. Uma moça tão bonita não deveria estar escondida atrás de uma mesa de escritório. Ok, chega. Antes que ele falasse mais alguma coisa, apareci do nada, literalmente. Ela está ocupada. Alberto ergueu a sobrancelha. Ocupada? Ana Clara me olhou surpresa. Com o quê? Insistiu Alberto. Pense, Eduardo. Pense. Com papéis, coisas da empresa, assuntos muito importantes, números, relatórios. Ana Clara segurou o riso. Relatórios? Alberto cruzou os braços, claramente se divertindo. Bom, uma pena. Eu ia convidá-la para jantar. Ah, claro. Como se isso fosse acontecer. Ela não pode. Ana Clara franziu a testa. Não posso? Engoli em seco. Quero dizer, você não quer, não é? Ela me olhou, agora com um sorriso sacana. Ué, Eduardo, desde quando você decide com quem eu janto? Desde que eu sou seu chefe. Alberto riu. Parece mais outra coisa para mim. Ele piscou para Ana Clara e saiu. Eu queria dar um soco naquele idiota. Mas o pior não foi isso. O pior foi Ana Clara me olhando de um jeito estranho. Eduardo. O quê? Ela se aproximou, cruzando os braços. Você ficou com ciúmes? Eu pisquei. Ciúmes? Eu? Sim. Dei uma risada seca. Claro que não. Isso seria irracional. Ela sorriu. Sorriso de quem sabia que tinha me pegado. Tá bom, então. Se não ficou, vou aceitar o convite dele. Minha mente disparou alarmes de emergência. Não. Ela mordeu o lábio, segurando o riso. Por quê? Eu tentei pensar em algo lógico, qualquer coisa racional. Mas tudo que saiu da minha boca foi... Porque eu não gosto dele. Ela riu. Mas eu não vou sair com ele, Eduardo. Não?
Não, mas agora eu sei de uma coisa. O quê? Ela se inclinou, perigosamente perto. Você pode negar o quanto quiser, mas ficou com ciúmes. E saiu. E eu fiquei parado, olhando para o nada, tentando entender o que diabos acabou de acontecer. Mas uma coisa era certa. Eu estava ferrado. A última coisa que eu queria era pensar no que tinha acontecido com Ana Clara e aquele maldito jantar. Mas a verdade é que eu não conseguia parar de pensar nisso. Toda vez que a via, lembrava do sorriso dela ao me provocar, da forma como se inclinou para mim, da certeza nos olhos dela quando disse: "Você pode negar o quanto quiser", mas ficou com ciúmes. Que o problema era que ela estava certa. Eu estava diferente. Pela primeira vez na vida, minha rotina perfeita parecia diferente. Antes, meu dia era previsível, seguro e frio. Agora, era um furacão. Eu não gostava disso. Ou será que gostava? Foi então que meu telefone tocou. E meu dia ficou ainda pior. Pai. A voz do outro lado da linha era fria, firme e objetiva. Preciso falar com você. Meia hora depois, eu estava no restaurante onde ele costumava marcar encontros de negócios. Meu pai não era um homem de sentimentalismos. Cada conversa com ele era uma negociação. E eu já sabia que essa não seria diferente. Ele me olhou de cima a baixo com aquela análise crítica que eu conhecia bem. Ouvi dizer que sua empresa anda diferente. Me inclinei na cadeira. Diferente como? Menos eficiente, menos organizada, menos você. Respirei fundo. A empresa continua bem, pai. Os números não mentem. Não estou falando dos números. Estou falando de você. Eu fechei a expressão. O que quer dizer com isso? Ele entrelaçou os dedos, sempre calculista. Você está amolecendo, Eduardo. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Franzi a testa. Erro? Sim. Sua mãe. Meu estômago revirou. Ele nunca falava dela. Nunca. Eu a amei. Mas me distrai. Eu perdi tempo demais com ela e esqueci dos negócios. Se eu tivesse mantido o foco, talvez ela tivesse ficado. Me inclinei para a frente. Ela não foi embora porque você se distraiu. Ela foi embora porque ficou doente, pai. Ele balançou a cabeça. Ela morreu porque eu não estava atento o suficiente. Se eu tivesse priorizado as coisas certas, talvez pudesse ter evitado. Eu travei o maxilar. E qual é a lição aqui? Que devo abrir mão de qualquer emoção para manter a empresa intacta? Ele assentiu. Exatamente, você é um Montenegro. Você não pode se dar ao luxo de distrações. Me sentei para trás, sentindo uma onda de frustração. Por que essa conversa estava me incomodando tanto? Porque pela primeira vez eu sabia que ele estava errado. Ana Clara não era uma distração. Ela era o motivo de eu estar vivendo de verdade. Mas eu não disse nada, porque parte de mim ainda tinha medo de acreditar nisso. Na manhã seguinte, Ana Clara chegou como sempre, feliz, animada, espalhando caos. Eu olhei para ela. Ela sorriu. E pela primeira vez, eu não sorri de volta. Eu só fiz o que meu pai faria. Eu me fechei e tratei Ana Clara com frieza. E foi assim que tudo começou a desmoronar. O que acontece quando você acostuma alguém a um sorriso todos os dias e de repente para de sorrir? Eu descobri isso do pior jeito. Desde que tive aquela conversa com meu pai, algo dentro de mim travou. Eu sabia que ele estava errado, mas ao mesmo tempo o medo de estar certo me consumia. Então, fiz o que eu sabia fazer de melhor. Me afastei. Ana Clara percebeu no primeiro dia. No segundo, ela ficou desconfiada. No terceiro, parou de brincar comigo. No quarto, parou de sorrir para mim. E no quinto, ela chorou. E eu fui o motivo. Eu estava no meu escritório quando ouvi um suspiro alto vindo da mesa dela.
Levantei os olhos. Ana Clara estava parada, segurando uma pasta, mordendo o lábio como se tentasse conter alguma coisa. Eduardo. Foi a primeira vez que ela me chamou pelo nome desde que começou a trabalhar aqui. Eu franzi a testa. O que foi? Ela respirou fundo. Eu fiz alguma coisa errada? A pergunta me pegou de surpresa. O quê? Não. Então por que você está assim? Eu segurei a caneta com mais força. Assim como? Frio, rígido. Você parou de me olhar, de falar comigo, de brigar comigo, até de revirar os olhos quando faço piada. Ela engoliu em seco. Você parou de sorrir para mim. Fiquei imóvel. Aquela frase me atingiu de um jeito que eu não esperava, mas eu não podia voltar atrás. Eu precisava manter o controle. Então fiz a pior coisa que poderia ter feito. Suspirei. Ana Clara, talvez você tenha interpretado errado as coisas. Ela piscou. O que você quer dizer? Minha garganta secou. Somos apenas chefe e assistente. Talvez você tenha se apegado demais à ideia de algo que nunca existiu. O silêncio que veio depois foi a pior coisa que já ouvi. Ela abaixou a cabeça e deu uma risada fraca, sem humor. Entendi. E antes que eu dissesse mais alguma coisa, ela saiu. Na manhã seguinte, ela não veio trabalhar. E eu soube. Eu a perdi. Eu já tive dias ruins, reuniões desastrosas, negociações fracassadas, momentos em que achei que tudo fosse desmoronar. Mas nenhum deles chegou perto do vazio que senti naquela manhã. Ana Clara não apareceu. No começo tentei me convencer de que era um atraso qualquer. Mas conforme as horas passavam, percebi que ela não ia voltar. E aquilo me atingiu como um soco no peito. Tentei trabalhar, focar nos relatórios, nas reuniões, mas era impossível. O escritório parecia silencioso demais sem as trapalhadas dela, sem seu riso, sem sua voz animada. Aos poucos, fui percebendo uma verdade incômoda. Ana Clara não era só uma assistente. Ela tinha se tornado parte da minha vida. E eu a afastei. Mas claro, eu não podia admitir isso em voz alta. Então, quando Helena entrou na minha sala com sua xícara de chá e me olhou daquele jeito que eu odiava, eu já sabia o que vinha a seguir. O que você fez, menino? Resmunguei sem tirar os olhos do computador. Nada. Ela arqueou uma sobrancelha. Ah, então Ana Clara sumiu do nada? Suspirei. Ela interpretou errado algumas coisas. Helena bateu a xícara na mesa com mais força do que o necessário. Errado? Eduardo, você está me dizendo que essa menina que moveu céu e terra para provar que merecia esse emprego simplesmente desistiu? Você acha que isso aconteceu por acaso? Fechei os olhos. Eu só fiz o que precisava ser feito. Ela soltou uma risada amarga. Igualzinho ao seu pai. Abri os olhos e encarei ela. O que quer dizer com isso? Helena cruzou os braços. Sabe por que seu pai nunca fala da sua mãe? Porque ele se arrepende, Eduardo. Todos os dias. Ele se fechou, achou que precisava ser forte, e quando percebeu era tarde demais. Minha mandíbula ficou tensa. Ele nunca disse isso. Porque ele é orgulhoso demais para admitir. Mas eu vi com meus próprios olhos. Eu vi o jeito que ele olhava para ela. E vi o que aconteceu quando ela se foi. Permaneci em silêncio. E agora você está fazendo a mesma coisa. Está empurrando para longe a única pessoa que fez você ser mais do que um empresário. A única que fez você viver de verdade. Minhas mãos apertaram a borda da mesa. Eu não preciso de ninguém, Helena. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse vendo através de mim. Então apenas disse: se continuar pensando assim, então reze para nunca precisar. E saiu. Eu deveria ter ignorado aquelas palavras. Deveria ter voltado ao trabalho, como sempre fazia. Mas elas ficaram ecoando na minha cabeça. E, de alguma forma, me levaram até meu pai. Ele estava em seu escritório analisando alguns contratos quando entrei. Ele levantou os olhos e me encarou. Eduardo, algum problema? Me aproximei.
Eu preciso saber de uma coisa. Ele fechou a pasta de documentos. O que foi? Respirei fundo. Você se arrepende? Seu rosto permaneceu impassível. Do quê? Apertei os punhos. De ter sido tão rígido, de ter escolhido os negócios em vez da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Por um segundo, achei que ele fosse rir ou me mandar sair. Mas então vi algo diferente em seus olhos. Algo que nunca tinha visto antes. Dor. Ele suspirou e passou a mão no rosto, como se carregasse um peso que nunca deixou ninguém ver. Todos os dias, meu coração disparou. Mas você sempre disse que sentimentos são fraqueza, que precisamos ser implacáveis. Ele me olhou diretamente. Porque eu queria que você fosse mais forte do que eu. Fiquei sem palavras. Ele desviou o olhar para a janela. Quando sua mãe morreu, eu percebi o que realmente importava, mas já era tarde demais. Eu me afastei, pensando que estava me protegendo. Mas no final, só me tornei um homem solitário e cheio de arrependimentos. Fechei os olhos, sentindo um aperto no peito. Por que nunca me disse isso? Ele sorriu sem humor. Porque sou um idiota, Eduardo. E estava esperando que você fosse menos idiota do que eu. Senti um nó na garganta. Aquele homem que eu sempre vi como inabalável estava ali quebrado, admitindo sua maior falha. E foi nesse momento que eu percebi. Eu estava prestes a cometer o mesmo erro. Sem dizer mais nada, me levantei e saí. Porque eu precisava consertar isso. E precisava fazer isso agora. O problema de perceber que você fez a pior cagada da sua vida é que, na maioria das vezes, já é tarde demais para consertar. E eu estava prestes a descobrir isso do pior jeito. Assim que saí do escritório do meu pai, entrei no carro e dirigi feito um louco. Peguei o telefone e disquei para Ana Clara. Caixa postal, tentei de novo. Nada. Apertei o volante com força. Ela não pode ter desistido. Ela não pode ter ido embora. Meu coração disparava a cada quilômetro que eu percorria em direção ao apartamento dela. Não. Não. Eu não posso deixar isso acontecer. Quando estacionei na frente do prédio, saltei do carro e corri até a portaria. Ana Clara Moraes. Qual é o apartamento? O porteiro me olhou desconfiado. Quem pergunta? Pisquei impaciente. Eduardo. Eduardo o quê? Eduardo que precisa ver ela, agora. Ele cruzou os braços. Desculpe, mas a senhorita Ana Clara pediu para não receber visitas hoje. Meu coração parou por um segundo. Ela realmente queria se afastar, mas eu não ia deixar isso acontecer. Olha, meu amigo, eu não sei o que preciso fazer para você me deixar entrar, mas... Eduardo, virei no mesmo instante. Ana Clara estava ali, na porta do prédio, com uma mala ao lado. Meu peito se apertou. O que você está fazendo? Ela cruzou os braços. Vou passar um tempo na casa da minha mãe. Engoli em seco. Então é isso? Você vai embora? Ela suspirou. O que mais eu poderia fazer? Eu me aproximei. Ficar. Ela riu sem humor. Por quê? Para continuar trabalhando para um chefe que me trata como se eu fosse invisível? Para continuar fingindo que nada aconteceu? Eu travei a mandíbula. Ela me olhou, esperando uma resposta, mas tudo que eu consegui fazer foi ficar parado, sem saber como dizer o que estava dentro de mim. Ela suspirou e pegou a mala. Já entendi. E então, começou a andar. E foi aí que o pânico bateu. Sem pensar, dei 2 passos para frente e segurei o braço dela. Ana Clara, espera. Ela parou, mas não se virou. Meu coração batia forte. Eu nunca fiz isso antes. Nunca precisei lutar para manter alguém ao meu lado. Mas agora, eu precisava. Engoli o orgulho. Engoli o medo. E finalmente falei a verdade. Isso é um inferno. Ela virou para mim confusa. O quê?
Eu passei a mão no cabelo, exasperado. Essa sensação, esse desespero de ver você indo embora e não saber o que fazer. Eu não sei lidar com isso. Nunca soube. Ela franziu a testa. Eduardo, você quer saber por que eu mudei? Por que eu te tratei daquele jeito? Ela não respondeu. Então continuei. Porque eu tive medo. Ana Clara arregalou os olhos. Medo? Eu ri, sem humor. Sim, medo. Medo de precisar de você. Medo de você se tornar algo importante. Medo de perder o controle. Ela ficou em silêncio. Mas sabe o que eu descobri? Respirei fundo. Que já era tarde demais, você já era importante. Já fazia parte da minha vida. E agora, eu não consigo mais imaginar isso sem você. Seus olhos brilharam, mas eu não tinha terminado. Então, por favor, não vá. Ela mordeu o lábio. E se eu ficar? O que acontece depois? Eu hesitei por um segundo. Então, segurei seu rosto com as duas mãos e respondi. Depois eu descubro, mas só se for com você. E então, eu a beijei. Que naquele instante, soube que não havia mais volta. Beijá-la foi como encontrar algo que eu nem sabia que estava procurando. E pela primeira vez na vida, eu não estava pensando em números, contratos ou estratégias. Eu só queria ela. Quando nos afastamos, Ana Clara me olhou ainda um pouco surpresa. Então, isso significa que eu não sou mais sua assistente? Eu ri, balançando a cabeça. Definitivamente não. E o que eu sou agora? A encarei por um instante. Minha. Ela piscou. Nossa, que possessivo. E você gosta disso? Ela tentou disfarçar, mas riu. O som mais bonito que eu já ouvi. Eu ia beijá-la de novo, mas uma voz estrondosa nos interrompeu. Até que, enfim, me virei e vi Helena parada ali, com os braços cruzados e um sorriso de satisfação. Ah, não, murmurei. Ana Clara riu. Você sabia? Sabia? Helena jogou as mãos para o alto. Eu praticamente empurrei vocês dois para isso. Foi um inferno ver esse homem ranzinza, fingindo que não estava apaixonado. Suspirei, passando a mão no rosto. Aqui vamos nós. Mas Ana Clara parecia se divertir demais com aquilo. E você acha que agora ele vai ser mais romântico? Helena deu de ombros. Menina, milagre eu não faço. Mas ele vai melhorar. Um pouquinho. Talvez. Ana Clara se virou para mim, levantando uma sobrancelha. E então, chefe? Suspirei. Você pode parar de me chamar assim agora. Eduardo? Isso. Amor? Eu pisquei. Ela riu da minha expressão e me cutucou. Brincadeira. Mas um dia eu chego lá. Olhei para ela, sem conseguir evitar um sorriso. Eu não duvido. E beijei ela de novo. A vida mudou. Ou melhor, eu mudei. Agora eu ainda era um empresário de sucesso. Ainda gostava de organização, números e planilhas. Mas agora, eu também tinha Ana Clara. E mesmo que ela continuasse atrapalhada, esquecesse documentos importantes e me fizesse passar vergonha, eu amava cada segundo disso. Na empresa, os funcionários ainda falavam sobre o dia em que o ogro de terno finalmente se apaixonou. E em casa? Bom, em casa eu tinha Ana Clara rindo da minha cara sempre que eu tentava ser romântico. Mas eu não me importava. Porque, no final das contas, ela me ensinou algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. A vida pode ser organizada. Mas o amor é pura bagunça. E eu não trocaria essa bagunça por nada.